A sensação de insegurança nas cidades é o tema da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada, aqui no NGT Notícias de hoje. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Dr. Quioche, o brasileiro está inseguro. Uma pesquisa do Datafolha revelou que para 58% das pessoas houve avanço da violência nas cidades, principalmente no Sudeste. Essa percepção se traduz no número de assaltos violentos seguidos de morte por causa de celular, de aliança. O governo federal discute a PEC da segurança e a oposição no Senado torce os olhos para a medida e já protocolou uma proposta que garante ao Congresso a competência exclusiva para legislar sobre segurança pública. Os estados querem autonomia. Os municípios estão transformando as guardas municipais em guardas armadas, com poder de polícia. Afinal, doutor Quioche, quem é o responsável pela nossa segurança? A segurança pública é a responsabilidade do Estado-membro. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. A União não tem como fazer a segurança pública, porque ela só tem a Polícia Federal, que não é uma polícia preventiva, é uma polícia científica, trabalha sob as ordens do Poder Judiciário, tanto quanto a nossa Polícia Civil. Quem tem o policiamento ostensivo é o Estado através das polícias militares, antigamente Força Pública. Mas a União quer fazer uma PEC da segurança pública para também tomar conta da segurança dos estados. Isso não é possível. Centralizar a segurança pública num país com tantas diferenças regionais não é possível. Cada estado tem que ter a sua autonomia de traçar uma política pública de segurança dentro dos recursos disponíveis. Agora, a União fica dando palpite através do ministro da Segurança Pública e do ministro da Justiça, dando ordem na Polícia de São Paulo, por exemplo. Você tem que botar câmaras corporativas, não sei o quê, não sei o quê. Isso, a União não tem que meter o bedelho nisso daí, essa é competência do Estado. E botar câmaras corporativas depende de recursos financeiros. E também não adianta botar câmaras corporativas num lugar em que não há como você capturar as imagens, entendeu? Tem que ter uma estação, é que nem o celular, tem que ter uma estação. Doutor Quioche, a gente viu o Rio de Janeiro que acabou aí de aprovar a Guarda Municipal Armada, exemplo aqui de São Paulo, né? O entendimento do STF é de que a guarda é integrante aí do sistema de segurança, mas não pode ser comparada à polícia. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura queria mudar o nome para Polícia Municipal e foi contrariada aí por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não seria interessante a Guarda Municipal também atuar como polícia? Por que não pode? Eu acho que a Guarda Municipal, sem a intervenção do Supremo Tribunal Federal, deveria atuar nos limites constitucionais. A Constituição não autoriza fazer o policiamento ostensivo pela Guarda Municipal. Diz a Constituição Federal que a segurança pública pertence ao Estado, podendo o município, se quiser, criar uma Guarda Municipal para proteção dos bens e do patrimônio próprio. Onde que está aí o policiamento na rua? Não existe. Agora, o Rio é muito esquisito. Quer dizer, já faz o emprego indevido. Isso daí é só porque o governador autorizou, porque a Polícia Rodoviária Federal, como está dizendo o próprio nome, é para policiar rodovias federais. Não é para atuar como polícia ostensiva na cidade do Rio de Janeiro, que acaba matando as pessoas, porque o policial rodoviário não está treinado, não está preparado para, por exemplo, dissolver um comício, um distúrbio. Ele está preparado só para policiar a rodovia. Mas não, a Guarda Rodoviária Federal
juntamente com a Polícia Militar, está fazendo policiamento ostensivo, causando várias vítimas fatais, entendeu? Agora, esse mesmo Estado que permitiu a intromissão da Polícia Rodoviária Federal, agora quer fazer guarda municipal ostensiva armada, isso é um absurdo. Doutor Quiochi, o avanço do crime organizado aí é um problema grave no Brasil. Para combater, tem que desmantelar as quadrilhas, secando aí os recursos, né? Fonte de roubos, golpes e tráfico de drogas. O Brasil está falhando muito feio nesse trabalho, não é mesmo, doutor Quiochi? Eu não sei se está fazendo muito bem, porque aqui parece paraíso dos traficantes, dos contrabandistas, né? Então, isso daí deveria ser enquadrado como um crime de terrorismo, entendeu? Aí daria espaço para organismos mundiais interferirem. Não é? Se o país não quer acabar com o narcotráfico, contrabandistas, outras potências estrangeiras, uma vez decretado como sendo um crime de terrorismo, outras jurisdições poderão agir aqui no Brasil. Os Estados Unidos, uma vez, com o sem tratado, ele invadiu lá a Bolívia lá para desmantelar os cartéis de entorpecente. Eles migraram para o paraíso chamado Brasil. Doutor Castro, mudando de assunto, vamos falar agora sobre o PL da anistia, que ganhou pedido de urgência na Câmara dos Deputados, né? O presidente da casa, Hugo Mota, já demonstrou que não tem interesse em acelerar a votação da matéria. O ex-presidente Bolsonaro mostrou força em uma manifestação na Avenida Paulista, que ele conseguiu reunir aí 7 governadores. É clara a ideia do PL, partido do Bolsonaro. Aprovada a anistia, Bolsonaro pode ser candidato em 2016. É esse mesmo entendimento do PL da anistia? Pode ser revertida a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Bolsonaro inelegível? Sim. Agora, o Hugo Mota, ele foi eleito presidente da Câmara graças ao posicionamento dele de que a primeira providência seria pautar a anistia. Por isso que ele foi eleito. Depois que ele teve aquele jantar com o ministro ministro Alexandre, depois com o presidente do Senado, ele próprio, e o vice-presidente, o Digos Alckmin, ele mudou de posição, disse que agora não é hora de ficar criando tensões entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, porque ele tem rabo preso. Ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal, que tem um poder investigativo, né, ele encontrou uma falcatrua de 10 milhões de reais nas emendas parlamentares direcionadas ao estado dele, que é a Paraíba. Então, falou, olha, se você pautar a anistia, nós vamos abrir aqui um processo criminal. Então, ele está com medo. Então, mas a PL pressionou com aquela concentração de 6 de abril, ficou irreversível a tese da anistia. Então, são milhões de brasileiros em todo o Brasil, inclusive o partido do governo, assinou para completar 257 assinaturas, e agora está sobrando, tem 263. Então, deflagra-se o regime de urgência. E o líder do partido PSOL, se não me engano, já protocolou isso daí na Câmara. Agora, só que o Hugo Mota continua dizendo que isso não é comigo, isso depende das lideranças do partido que tem que pautar. É um absurdo isso daí, entendeu? Então, esse homem está seguramente com o rabo preso. Agora, tem minhas dúvidas, viu, Viviane? Se outros parlamentares, inclusive aqueles que assinaram, também não têm rabo preso. Porque ele fica aí para aparecer na mídia, parecer simpático à população, pela anistia. Mas será que eles têm peito para, de fato, fazer a anistia acontecer e depois arcar com as consequências de uma acusação lá no Supremo Tribunal Federal? Por que eles não implementam aquela ideia inicial de obstruir a pauta? Eles estão aprovando a jato tudo aquilo que o presidente Lula está mandando. Obstrua a pauta.
E ainda tem uma outra alternativa, Viviane. A Câmara poderia movimentar a comissão de ética e cassar o mandato do presidente da Câmara, porque é a falta de decoro parlamentar você promover desvio de 10 milhões de verba. Entendeu? Então, é muita falácia, né? E pouca vontade política de fazer a anistia acontecer. Doutor Quiochi, o senador... Respondendo à sua pergunta, independentemente da anistia, vai mudar a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Entendeu? Então, a oposição vai ficar com maioria. E a maioria pode aprovar o registro da candidatura dele. Perfeito. O senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou um projeto de lei para que o Código Penal seja alterado para garantir aí que as punições aplicadas em casos de crime de golpe de Estado sejam proporcionais ao envolvimento de cada indivíduo. Vimos o caso da cabeleireira Débora, né, que foi condenada aí a 14 anos porque pichou com batom a estátua da Justiça. A gente fica imaginando, né, se a Débora pegou 14 anos, que pena será destinada aí ao ex-presidente Bolsonaro, agora réu no processo, não é mesmo, doutor Quiochi? É verdade, esse processo é um absurdo. Toda a população inteira está gritando contra a injustiça, desproporcionalidade da pena. Por que houve isso? Porque não houve uma triagem, uma individualização da pena. Aqueles que depredaram e são acoimados daqueles que se posicionaram para derrubar o governo, destruir o Estado Democrático de Direito, foram equiparados àqueles que chegaram ao Planalto no dia seguinte, ou aqueles que estavam num acampamento militar. Tem uma que estava lá fazendo pesquisas sobre as pessoas acampadas. Foi presa, entendeu? Agora, isso daí é uma armadilha que fizeram, né? Porque primeiramente, o comandante militar lá de Planalto disse aqui, vocês, polícia aqui não entra. Se vierem, eu vou botar canhões na rua. Aí o Lula conversou com o comandante lá, parece que houve uma prisão combinada, né? Falaram para a pessoa embarcar naquele ônibus para levar para um lugar mais calmo, porque lá está meio perigoso. Aí todo mundo acreditando na palavra da autoridade, entraram. Todo mundo entrou no ônibus e foi direto para Papudas. Entendeu? E não houve audiência de custódia. Na audiência de custódia, um bandido que foi preso 60 vezes está sendo solto. Depois vem o ministro e diz que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Mas 60 vezes? Por que não fez isso para os presos de 8 de janeiro? Doutor Quiochi, ainda o projeto... Então, eles foram condenados sem direito à defesa, né? Doutor Quiochi, mais ainda falando sobre o projeto do senador prevê ainda que os crimes de abolição do Estado de Direito e golpe de Estado sejam considerados aí um só, né? Porque hoje os participantes do 8 de janeiro estão recebendo penas pelos 2 crimes, 4 anos e meio mais 5 anos, não é isso? Essa é outra... Verdade, isso daí não precisava nem lei, né? Porque basta ter um pouquinho de massa cinzenta, né? É evidente que aí houve concurso material, quer dizer, 2 acontecimentos que se enquadram no mesmo tipo penal. Sem dúvida. Doutor Quiochi, antes de terminar, queria ouvir o senhor sobre aí o tarifaço do Trump, a guerra fiscal aí promovida pelo Trump. O que quer o presidente norte-americano ao impor aí tarifaço aos parceiros comerciais? Ele está desenhando aí uma nova ordem mundial no comércio internacional ou as medidas vão aí ter implicações graves para a economia justamente dos Estados Unidos? Tem muita gente falando que ele deu um tiro no pé, né, porque está levantando reações, mas, na verdade, ele é inteligente, ele é muito sábio. Entendeu? Ele está querendo criar, como você disse, uma nova ordem financeira. Ele está querendo provocar uma recessão nos Estados Unidos, propositalmente, para conter a inflação e baixar a taxa de juros. Por quê? De 36 trilhões e 600 bilhões de título da dívida pública americana, em 4 anos vai vencer 28
trilhões. Então, ele quer que os juros baixem para 3,4, que é o que ele está pagando com essa dívida atual. Então, na hora do resgate, se permanecer a taxa atual, ele vai ter que pagar 4,3. Então, é isso que vai quebrar as finanças do Estado. Ele ainda não quer. Então, ele está provocando uma recessão. Então, quando ele fez o tarifaço, Canadá retaliou imediatamente, fechou a torneira do gás, cortou a energia elétrica, e o petróleo ele está criando uma rota marítima pelo Pacífico que vai direto para a China. E a China está ajudando financeiramente na construção dessa rota, entendeu? Então, os Estados Unidos, primeiramente, tem cidades lá que ficou na penumbra. A gasolina estourou, a energia elétrica estourou de preço. Então, os americanos ficaram insatisfeitos, né? Mas eu acho que é isso que ele queria. E depois, tanto é assim, que esse tarifaço que deveria ter entrado em vigor no dia 9 de abril, ele prorrogou por 90 dias, para o quê? Chamar o pessoal na mesa de negociação. O Japão já está negociando, a União Europeia já está negociando, a Grã-Bretanha já está negociando, só a China não, porque a China tem que ter um tarifaço aí de 145, né, que a mídia está falando 125, mas é 145, porque a China retalhou com 84, e os Estados Unidos meteu lá 145, tornando inviável o comércio. E com isso, ele está conseguindo o retorno dos mega empresários americanos que foram ganhar dinheiro fácil lá na China, entendeu? À custa da mão de obra escrava. E agora, aqueles empresários, tendo em vista o rompimento do negócio com os Estados Unidos, estão voltando para a terra americana. O gigante da inteligência artificial já se mandou para os Estados Unidos. Então, ele não é nada bobo, não. Ele é muito esperto, entendeu? Ele está querendo reindustrializar os Estados Unidos e dar mão de obra para o americano. Porque esse negócio de tarifaço, sem o Estado ser autossuficiente na indústria, é problemático. Tudo que os Estados Unidos fabrica, ele tem componente importado. Aliás, o carro, né, em qualquer país do planeta, ele vem peça de tudo quanto é lado. Agora, a China, ele é autossuficiente em tudo, então ele só exporta e não importa nada, porque ele produz tudo, entendeu? Não em quantidade suficiente, mas esse tarifaço vai dar reflexo no Brasil, vai quebrar a indústria teceleira no Brasil, o setor têxtil, que já estava fraco, agora vai quebrar, porque a China vai ter que procurar um outro mercado na América Latina e o Brasil é o preferido. Mas o Brasil tem vantagem também, ele pode empurrar mais soja para eles, mais proteína bovina, suína e de aves, né? Que a China, por enquanto, está 30% da produção está indo para a China. Soja está indo 60%, pode chegar a 80%. Né? Doutor Quioche, nosso tempo encerrou. Queria muito agradecer sua presença. Com certeza vamos falar muito aí das consequências do tarifaço do Trump aqui para o Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Tá, tchau, tchau. Esse foi o NGT Notícias de hoje, conversando com o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Quioche Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.